A Sorvetes Boleiro tem fabricação própria de alto nível em sorvetes, açaí e picolés. E agora também com self-service em Teresópolis. Conheça a nossa linha Premium, com sabores incríveis para os mais apurados paladares. Nosso atacadão oferece preços imbatíveis para revenda. Vale a pena conferir. Visite uma de nossas 3 lojas em Teresópolis e faça uma viagem ao mais puro sabor. Ei você, se liga em tecnologia? Curte PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC? E que tal iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch e Xiaomi? Action Figures, capas e películas? A assistência técnica precisa? Tudo em um só lugar com o melhor preço da cidade. É na IAE, a loja mais completa. No coração da Serra Carioca, em Teresópolis, nasceu o Viva Itália. Na nossa gelateria, produzimos artesanalmente o melhor do verdadeiro gelato italiano. E agradamos de bambini a signore com nossos diversos tipos de cafés, chocolates especiais, torradas e tortas. Nossos garçons encantadores fazem questão de tornar especial cada momento e de comemorar junto com você e sua família. Romântico, familiar e encantador. Viva a Itália! Venha viver a Itália em Teresópolis. Junto a ribeiros de água, no devido tempo dá o seu fruto, e tudo que ele coloca a mão dá certo, tudo que ele faz prospera. Então de uma vez por todas você precisa entender que você tem a bênção de Deus. Aonde tu pisar vai dar certo, aonde tu colocar a mão vai dar certo. Deu errado no passado, não importa, vai dar certo agora. Deus está com você, a bênção de Deus está sobre você. Existe uma bênção, existe um favor, existe uma graça sobre a tua vida. Não importa o que o teu vizinho disse, não importa o que disseram pra você na infância, não importa o que disseram pra você no passado, importa é o que Deus acha ao teu respeito. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso programa Campus Online daqui da Lagoinha, Teresópolis. É um prazer poder estar com você essa noite. O nosso programa está incrível e abra o seu coração, crie expectativas, porque eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado essa noite. Fique agora com o nosso time de louvor para mais uma noite extraordinária de adoração. Em ti eu tudo posso. Força está em ti, nada é impossível. Em ti olhos se abrem, muralhas caem. Estou vivendo pela fé, nada é impossível.
gente aí na sua casa, diga: eu não vou viver pelo que vejo. Eu não vou viver pelo que sinto. Eu sei que comigo sempre está, e tudo podes realizar. Em ti eu tudo posso, não há limites. Minha força está em ti, nada é impossível. Em ti olhos se abrem, muralhas caem. Estou vivendo pela fé, nada é impossível. Será que você pode declarar aí na sua casa? Diga: crente, 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 Jesus. Crente, 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 crente. Em ti eu tudo posso, não há limites. Minha força está em ti, nada é impossível. Em ti olhos se abrem, muralhas caem. Estou vivendo pela fé, nada é impossível. Crente, 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 Jesus. Crente, 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 Jesus. Rei do meu coração, seja minha fortaleza, minha fonte eterna és, oh minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, razão do meu viver, oh minha canção. Tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh. Rei do meu coração, seja o vento a soprar, minha âncora no mar, oh minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo a queimar, a voz a ecoar, oh minha canção. Rei do meu coração, seja o vento
Sua face brilha mais que o sol. Sua graça eterna em amor. O Rei que soberano está, em glória reinará, igual outro não há. Erga os olhos, o Rei chegou, a luz do mundo nos alcançou. Não há um nome igual, não há um nome igual. Cristo é o Senhor, o invencível que reinando está. Montes se prostram para o adorar. Não há um nome igual, não há um nome igual. Cristo é o Senhor. Em Deus a esperança na cruz venceu o nosso Rei. Poder que a morte não venceu, na cruz vida nos deu, igual outro não há. Erga os olhos, o Rei chegou, a luz do mundo nos alcançou. Não há um nome igual, não há um nome igual. Cristo é o Senhor, o invencível que reinando está. Montes se prostram para o adorar. Não há um nome igual, não há um nome igual. Cristo é o Senhor, Cante essa verdade com a gente. Com seu poder, cadeias se rompem, terra e céus adoram teu nome. O nome de Jesus, o nome de Jesus é santo, santo, santo. Com teu poder, cadeias
você hoje está lá em Lucas 15, verso 8. Diz assim: ou qual mulher que tendo 10 peças de prata e perdendo uma peça, não acende a candeia, varre a casa e busca com diligência até encontrar? Eu queria que você pensasse junto comigo o que você perdeu. Talvez você perdeu a alegria, a esperança, você perdeu a força, você perdeu a fé. Talvez exista algo aí no seu coração que quando você olha para trás era algo determinante em você, era algo forte dentro de você e com o passar do tempo você perdeu isso, você perdeu a esperança. E eu queria compartilhar isso com você hoje porque existe nesse pequeno versículo que a gente leu um segredo muito poderoso para recuperar algo no nosso coração. A Bíblia diz que a mulher, a primeira coisa que ela faz é acender a candeia, trazer luz. Não tem como a gente encontrar algo que está perdido no escuro. A gente, quando perde algo dentro de casa, a gente começa acendendo luz, a gente acende lanterna do celular, a gente faz o máximo possível para que o ambiente fique iluminado e a gente consiga encontrar aquilo que perdeu. Sabe, existe algo muito poderoso porque a palavra de Deus diz que ela é a luz para o nosso caminho. A palavra do Senhor é o que ilumina os nossos passos, é que faz com que nós encontremos aquilo que está perdido. A palavra é sempre a resposta para os nossos questionamentos. E essa mulher, ela acende a candeia, ela varre a casa e ela procura com diligência. Ou seja, varrer a casa é tirar a sujeira. Eu quero te convidar hoje a acender a luz no seu coração, a varrer toda a sujeira para longe, sabe? Pensamentos negativos, palavras de maldição que talvez você guardou no seu coração e estão minando a sua identidade, quem você é. Talvez existem palavras contrárias que você tem guardado e tudo isso vem minando o seu coração. Limpe o seu coração hoje, traga a luz da palavra de Deus e recupere a sua esperança, a sua paz, a sua perseverança, a sua força no Senhor e que essa palavra possa trazer luz para o seu coração hoje. Deus abençoe você. Seja muito bem-vindo ao nosso programa Campus Online aqui da Lagoinha Teresópolis. E hoje o nosso programa está incrível. E para alimentar a sua fé, para edificar você, nós temos aqui um testemunho absurdo com essa família linda que serve aqui com a gente. São membros da Lagoinha Teresópolis, eles servem aqui com a gente em várias áreas da igreja. E eu vou deixar, ele se apresentar, vou apresentar o Rodrigão vai fazer as honras da casa. Rodrigão, você já deve ter visto, é o cara do violino, do violoncelo, é irmão do Rodolfo Abrantes, aleluia. Brincadeira essa parte. Alô, Rodolfo, essa parte é brincadeira, mas vou deixar eles apresentar a família, todo mundo aqui. Vai lá, Rodrigão. Eu me chamo Rodrigo, aí a gente tem aqui o pequeno. O João. Arthur. E a minha esposa Andréia, que é conhecida como Deia, né? A Deia, Nas Deia do redes Rodrigo. sociais, É isso aí. Quer deixar o Instagram aí para seguir blogueira, vocês? é Deia Magalhães. Deia Magalhães. Top, ó. Vai lá, segue lá. Bom, mas vocês estão aqui porque vocês têm um testemunho de cura sobre o João, né? Isso. Então, conta pra gente, Deia, como que foi o início disso tudo? Conta pra gente aí. Então, o João, com 2 anos, ele tem estrabismo. A gente levou ele no oftalmologista para tratar do estrabismo. Chegando lá, a notícia foi que ele tinha 10% só da vista direita. E nisso a gente começou um tratamento. Começou com tampão, ele tinha que usar o tampão o dia inteiro, só que não estava dando certo, porque ele estava ficando muito agitado, aí a gente trocou para fazer com colírio. Nisso, o colírio também não estava dando certo. Aí a gente fazia um tratamento em Juiz de Fora, porque aqui em Teresópolis não tinha oftalmologista pediatra. Aí a gente conseguiu fazer o tratamento lá, só que assim, o tratamento em Juiz de Fora a gente fazia em 6 em 6 meses. Ele falou assim, é melhor vir em 6 em 6 meses do que vir todo mês, para ver como que vai ser. Aí em dezembro agora desse ano passado, quer dizer, de 2019, eu consegui um oftalmologista pediatra aqui em Teresópolis. Aí a gente começou o tratamento lá. Aí, quando a gente chegou lá, ela realmente viu que não estava dando efeito nem o tampão, que ele ficou por 6 meses com tampão e 6 meses com colírio. Só que não estava dando certo. Ela falou assim, ela me deu assim, poucas chances. Era simultâneo o tampão e o colírio? Não, o tampão ele usou por 6 meses. Aí, só que ele estava muito agitado, aí a gente começou o tratamento com colírio, para ver se ele ficava menos agitado. Ou seja, foi um total então de 1 ano, é isso? Isso, 1 ano. Uau.
Aí a gente começou em dezembro, eu fiz um exame que ela viu realmente que a vista dele não tinha mudado nada, estava 10%. E no início ela falou assim comigo, ó, a gente vai tentar por 2 meses, porque pela idade dele, que ele começou com 2 anos, ele já está com 4 anos. Não tem mais, assim, a gente só vai tentar para não falar assim, não tentou, não conseguiu. E a gente vai, talvez, mais para frente, fazer uma operação por causa do estrabismo. Aí começamos em dezembro, em janeiro, ele não teve a consulta por causa das férias, essas coisas assim, começamos em fevereiro. De fevereiro, todo mês de fevereiro, até a gente está em junho, que foi a última consulta dele. De fevereiro até junho, toda vez que ele ia, já havia diferença. Tipo, já notava a diferença que os olhos dele já estavam 80%, 70%. E em junho, no meio de junho, a gente foi lá, descobriu que assim, a vista dele estava 100%, já tinha voltado. E era impossível. Uau. Pela medicina era impossível. Glória a Mas, Deus. graças a Deus, a vista dele está... Ele usa ainda o tampão, só que assim, é por causa do estrabismo. Assim, e o estrabismo também já diminuiu muito. Muito. Uau, glória a Deus. Rodrigão, fala pra gente como é que foi esse processo aí nessa caminhada, porque é aquilo, né? Todo milagre, né? O milagre é bom de se contar, né? Quando a gente conta o milagre é maravilhoso, né? Ver aquilo que Deus fez, mas existe um processo, existe uma caminhada. E essa caminhada, ela, na maioria das vezes, se não em todas elas, ela não é fácil, né? Então, como que foi esse processo, né? Desde da notícia, do diagnóstico, né? Como que foi a reação de vocês, enfim, até chegar, né, no milagre em si. Fala pra gente aí. Bom, eu lembro que no primeiro dia que a gente foi para Juiz de Fora, né? A gente foi fazer a consulta lá com o médico. E aí a gente tomou um susto. Realmente a gente foi para a questão do estrabismo. E aí quando ele falou, olha, vocês já notaram alguma diferença nele, na visão? Ele já reclamou? Eu falei, não, por quê? Ele falou assim, porque ele não tem a visão do lado esquerdo, ele tem 10% do lado direito, né? 10%, e aquilo para a gente foi um choque, porque a gente foi para tratar uma coisa e descobrimos uma outra. Mas Deus sabe, né, o que faz, e de repente se a gente não tivesse percebido um problema, a gente também não ia ficar sabendo de outro, porque ele nunca tinha reclamado. Bom, cara, foi assim, foi um choque. A gente entra assim num colapso instantâneo e aí eu perguntei para ele, mas qual o tratamento? Ele falou assim, ó, existe tratamento, só... E aí, talvez, eu lembro que ele estava com uma cruz, um cordão de cruz, e ele falou assim, se vocês creem em Deus, é só ele. Aí eu falei assim, poxa, legal, então essa receita é a certa. O médico mandou essa. E aí ele até contou para falar como que a vista dele não funcionava. Foi um problema desde o nascimento, ele usou uma parábola da boa semente. Ou da boa semente e dos terrenos ruins, né? Daquela que tem do semeador, né? Ele falou assim, ó, vocês creem em Deus? Eu vou te contar a história do olho dele. É como o terreno que não absorveu e aí não cresceu. Então o cérebro dele parou de investir nesse olho porque o olho não estava dando lucro, não estava dando resultados. E aí eu lembrei, poxa, aí você fica assim, eu falei, cara, o que você vai fazer? Mas eu também lembrei que aquele que joga a semente, ele também pode cuidar do terreno. Então, no processo, a gente foi vindo, como ela falou, aí não estava tendo resultado. Só que, no início, assim, a gente fica baqueado. E principalmente que o médico falar que não tinha jeito. Então, mas quando ele falou assim, cara, se vocês creem em Deus, é só Ele. Depois a gente pode fazer operação depois, mais tarde, mas é só Deus, se você crê em Deus. Eu falei, então tá tudo certo. Então a gente orou e entregou na mão de Deus. Tá? E esse processo a gente vem caminhando e aí a gente achou aqui. Mas assim, o ápice do choque depois foi um dia que a gente caminhando aqui, a gente anda muito de bicicleta pela cidade, ele me perguntou, a gente sempre incentivando ele a orar sobre aquilo que ele queria ver. Não aquilo que ele estava vendo, mas naquilo que ele queria ver. Né, ensinando a ele sobre fé, a gente sempre ensinou isso a ele. Então, só que um dia eu tomei um choque, assim, um baque, porque ele perguntou assim, ô papai, mas se eu perder o meu olho, que o médico falou que eu posso perder o meu olho. Cara, aquilo foi assim, meio que, né, arrasador. Então, por um instante, eu pude pensar e entender um pouco sobre Abraão quando Isaac pergunta para ele, papai, cadê o sacrifício? E aí dá a garganta seca, e aí você pensa,
caramba, e agora que a gente ou tem fé ou não tem para responder. Porque a gente não estava vendo a cura, não estava vendo nada, mas cria. E aí eu falei com ele, falei assim, olha só, João, cara, se você perder a sua vista, Deus é poderoso para te dar uma nova. Sabe, a gente responde dessa forma porque vem uma fé lá de dentro. Porque se não fosse dessa forma, a gente não teria. Porque a ciência não deu base para que a gente pudesse crer na ciência. Mas eu falei assim, João, não fique preocupado, porque aquilo que Deus puder fazer através da mão dos médicos, Ele vai fazer, que Ele capacitou a gente para fazer óculos, para tratamento. Mas aquilo que a ciência não puder, Ele faz. E se Ele precisar, Ele faz um outro olho novo, porque Ele tem a fórmula para fazer tudo. Porque se Ele fez, Ele pode refazer. Uau! Cara, como é bom, né, a gente poder acompanhar, principalmente para a gente que está vivendo de perto isso, acompanhando vocês de perto. Eu lembro quando o Rodrigo chegou aqui na igreja, acho que a gente foi alguma passagem de som e antes de um culto, e ele compartilhou, né, um pouco dessa dificuldade com a gente e pedindo para a gente orar. Eu lembro de ver o João sempre tão calminho, aleluia, né? Então, recebe essa palavra profética aí, nossa, aleluia. Amém. Mas eu lembro de ver o João chegando aqui, brincando com as crianças, correndo, com um tampão no olho e tal. E várias vezes a gente aqui, tanto quando a gente saía para orar, né, às vezes subir no monte, ou aqui na sala de oração na igreja, ou aqui a gente conversando, eu, o pastor Mineiro, tá? Se a gente, cara, vamos orar pelo João, a gente no pray aqui de manhã, orando por ele, e cara, como é bom, né, ver que Deus ainda faz milagre, sabe? E eu quero falar com você que está em casa agora. Quem sabe você está passando por uma situação exatamente como essa família passou, onde não tem mais solução humana, onde alguém vira e diz assim, é impossível. A boa notícia para você é que é impossível para os homens. Mas a Bíblia diz que para Deus não há impossíveis, sabe? Eu creio que a unção de Deus, ela não está limitada aqui ao lugar onde a gente está. Mas eu creio que enquanto nós estamos aqui testemunhando, a sua fé vai sendo edificada. E a unção de Deus pode alcançar você que está agora assistindo a gente, seja num leito de hospital, seja no leito, na sua própria cama, você está de cama, enfermo. Eu creio que existe cura de Deus disponível para a sua vida. Eu creio que Deus pode gerar um milagre na sua vida agora, nesse exato momento, sabe? E eu tenho uma direção aqui, eu queria que a gente pudesse estar orando por você. Você que está assistindo a gente, você que tem uma enfermidade, ou você que conhece alguém que está enfermo, cara, vamos orar, porque a unção de Deus pode alcançar a vida dessa pessoa agora, pode alcançar a sua vida agora. Pai, em nome de Jesus, nessa noite, nós fomos tão abençoados, ó Deus, com esse testemunho de fé que tanto edificou a gente. Nós cremos que o Senhor ainda é o mesmo, nós cremos que o Senhor é poderoso para continuar, ó Deus, dando vista ao cego, trazendo a audição ao surdo. Nós cremos que o Senhor é poderoso para fazer a doença desaparecer. Ó Deus, nós sabemos que a doença, a enfermidade, ela pode ter um nome, mas a Tua palavra diz que o Teu nome, Jesus, é o nome que está sobre todo nome. Por isso, eu quero orar agora por cada pessoa, eu quero orar agora por cada pessoa que está enferma agora e está assistindo a gente. Deus, que aonde essa entrevista, aonde esse programa chegar, ó Deus, a Tua unção de cura possa chegar junto. Pai, em nome de Jesus, que pessoas sejam restauradas agora. Problemas, ó Deus, nos olhos, problemas nos ouvidos, problemas nos órgãos. Deus, pessoas que estão, ó Deus, com uma sentença já definida já, que o médico já mandou ir para casa, para morrer em casa. Deus, nós cremos que o Senhor é poderoso para fazer milagres. Nós oramos agora, Deus, para que a Tua unção de cura invada cada casa, cada coração agora, e que possamos, ó Deus, ouvir testemunhos, ó Deus, daquilo que o Senhor tem feito, ó Deus, na vida das pessoas que estão assistindo a gente agora. Pai, nós oramos, pessoas que têm desvio de coluna, que seja endireitada agora. Nós damos uma palavra de ordem para que os órgãos, para que o corpo entrem em linha com a palavra de Deus, e nós ministramos a cura do céu, a cura do Senhor sobre cada pessoa que está assistindo a gente agora, em nome de Jesus, amém, amém. Creia e receba, meu irmão, pela fé. O Deus que curou a vista do João, Ele é o mesmo Deus que pode transformar a tua história. Deus te abençoe, valeu. O que é frequência? O que
O que significa isso? Frequência é o ato de frequentar ou de repetir, ou seja, de ir a determinado local com assiduidade. Qual é a sua frequência aqui na igreja, a sua frequência na escola, a sua frequência no trabalho? E se essa frequência oscila, se você falta uma vez por semana, ou se você só vai uma vez por semana, você vai desenhar uma frequência num gráfico. A frequência cardíaca vai determinar quantas batidas o nosso coração dá por minuto, cerca de 70 a 90, uma pessoa saudável. Então, ele mostra uma frequência do nosso coração. Aquela rádio que os policiais usam no carro, a gente vê muito em filme, mas os policiais usam, tem uma rádio, tem uma frequência onde a polícia opera. E muitas vezes a gente vê pessoas entrando na frequência da polícia, ficar sabendo, né, onde que a polícia está, o que eles vão fazer. Caminhoneiros têm muito desse rádio, eles operam em uma frequência. Os caras que soltam balão têm outra frequência. São várias frequências. As rádios do nosso carro você ajusta na estação tal, ou na estação tal, ou na estação tal, e ela vai estar ajustada em frequências. São impulsos elétricos. Da mesma maneira que o coração são impulsos cardíacos, essas frequências são impulsos elétricos que vão determinar a frequência daquela estação onde você está. E a gente precisa entender e estar sintonizado em uma frequência de fé. Qual é a frequência de uma vida de fé? Para eu andar em fé, para eu viver em fé, para eu ser uma pessoa de fé, eu preciso viver em uma frequência, entendendo, vivendo, agindo, ouvindo, falando, comunicando fé. Vamos ler o texto que está em Hebreus 11, vamos ler do verso 3 até o verso 9, vamos ler comigo, vamos ler juntos. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, movido por um santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, ofereceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou da terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. A gente vê algo semelhante com esses personagens. Pessoas que viveram vidas extraordinárias, viveram coisas extraordinárias, viveram milagres que outros não viveram, viveram vidas que outros não viveram, chegaram a lugares que outros não chegaram, tiveram um relacionamento com Deus que outros não tiveram, obtiveram sucesso, obtiveram uma resposta do céu que outros não tiveram, fiquem ligados comigo hoje, pela fé Abraão, pela fé Noé. A fé é algo utilizado pelas pessoas, independente do sexo, da cor, da classe social, da idade, da origem, independente de quem seja, ela pode utilizar essa fé. Fé é algo acessível a todos, independente de recursos tecnológicos, recursos financeiros. A mesma fé que funcionava há milhares e milhares de anos com esses caras, funcionou com Moisés, funcionou com Abraão, funcionou com Isaque, funcionou com Jacó, funcionou com Noé.
Paulo, Pedro, a mesma fé que operava, a mesma frequência que esses caras operavam, a mesma frequência que esses homens tiveram êxito em suas vidas, essa mesma frequência, ela ainda está ligada para nós nos sintonizarmos a ela. A mesma fé, a mesma frequência de fé ainda existe hoje para que a gente sintonize nossa vida. A mesma fé, independente de quem seja. A fé não se trata daquilo que devemos acreditar, ou daquilo que a gente fala que acredita, e sim daquilo que a gente realmente acredita. Não se trata do que a gente deve acreditar ou do que a gente fala, mas sim do que realmente a gente acredita. Se trata daquilo que aparece quando a gente está em dificuldades. Se trata daquilo que salta para fora da nossa vida quando estamos em aperto. Quando somos exigidos da vida, o que aparece? Quem somos, quem cremos, no que cremos e como cremos, aparece nos momentos em que a vida exige de nós. Quando somos apertados, pá, e o que aparece? Aquilo que está lá dentro vem à tona, não tem jeito. Nessas horas, os valores reais e o que realmente está dentro de nós, o tipo de fé, onde realmente estamos sintonizados, aparece. Ela dá as caras. Hebreus 11, versículo 4 vai dizer: pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício, um sacrifício superior ao de Caim, pela fé. Pela fé ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé, ainda fala. A gente vê que Abel ofereceu um sacrifício maior do que Caim. Abel adorou a Deus pela fé. Ele adorou a Deus pela fé. Abel não adorou a Deus com seus sentimentos. Abel não adorou a Deus com aquilo que ele estava sentindo. Abel não adorou a Deus com as suas lágrimas. Abel não adorou a Deus com a sua emoção. É claro que a emoção salta nos momentos de adoração, as lágrimas escorrem do nosso rosto, mas pessoas podem chorar lágrimas de crocodilo na nossa frente. Não adoramos a Deus com os nossos sentimentos. Pai, Deus, querendo expressar o que a gente sente, porque Deus não é como as pessoas que se amolecem com lágrimas, que se amolecem com choro, que se amolecem quando alguém se derrete. Talvez você seja assim, você fica todo mole se alguém se derrete na sua frente. Nós adoramos a Deus não com os nossos sentimentos, nós adoramos a Deus com a nossa fé. Precisamos entender que não podemos adorar a Deus somente com os nossos sentimentos. A emoção ser a motivação da minha adoração não funciona, não dá certo. A emoção, as minhas emoções não podem ser o canal, a motivação para a minha adoração. A minha adoração, ela tem que partir da fé. Eu preciso adorar a Deus em fé. O que deve nos mover para adorar a Deus é a fé. Precisamos ser movidos por fé. Eu não posso ser movido pelos meus sentimentos, pelo aquilo que eu sinto, pelo meu coração mole. Fé é nesse tipo de frequência, é nesse tipo de sintonia que vidas são mudadas, que milagres acontecem, que coisas são transformadas, que o diabo fica para trás, não consegue pegar a gente. Se sentimos vontade de adorar a Deus, adoramos. Porém, isso não necessariamente dizer que somos movidos pelos sentimentos. Precisamos ser movidos por uma convicção poderosa, interna. Precisamos ser movidos por um firme fundamento. Precisamos ser movidos por algo que está dentro de nós, algo que não se abala, que não muda, que o vento não espalha. É algo que está aqui dentro, é forte. É uma convicção poderosa que eu tenho de quem Deus é, do que Deus é para mim, do que Ele é capaz de fazer. Não é uma coisa que eu estou sentindo, não. Pessoas movidas por suas emoções,
em seu relacionamento com Deus têm um acesso restrito e tendem a ser menos comprometidas com Deus e menos comprometidas com o reino de Deus. Pessoas que são movidas por fé tendem a ser mais comprometidas, a compreender melhor o reino de Deus, porque no reino de Deus você não compreende as coisas com as emoções. No reino de Deus você compreende as coisas através da fé. E pessoas que são movidas pelas emoções em seus relacionamentos com Deus, elas têm um acesso restrito e geralmente elas vão falar assim: é como eu sou. Precisa respeitar como eu sou. Ela não pode entender que eu sou assim. Será que não pode entender que eu sou calado? Esse negócio de profetizar, esse negócio de ficar falando, ficar cantando. Eu quero ser assim, eu tenho que me respeitar. Não pode entender que eu funciono assim, que eu acredito assim, que eu acho que é assim. Legal. Quando o diabo afrontar a tua casa, sabe o que você faz? Você precisa entender, Satanás, que eu sou assim. Não pode me entender, não pode saber que eu sou mais quieto, eu sou mais na minha, não gosto de ficar falando, expulsar, negócio de fé. Eu sou assim. Fala para ele, espera o que ele vai responder. Se ele te responder, em nossa relação com Deus, nossa caminhada da vida, tudo que nos move, tudo que fizermos, precisa ter fé. Precisa ter. Olha só, eu quero que você abra sua boca, que Deus vai libertar você hoje aí. Você está muito quietinho, é muito introspectivozinho, muito... Deus quer te libertar hoje. Deus quer levantar a leoa que está dentro de você, Ana Paula. Deus quer libertar o leão que está dentro de você, vaso. Tu é homem de Deus, tu é uma mulher de Deus. Palavra de Deus na sua vida. Em nossa relação com Deus, nossa chamada, nossa caminhada na vida, tudo que nos mover e tudo que fizermos precisa ter. Tudo bom? Não se trata de como nos sentimos para fazer as coisas. Não se trata de como eu acho que deve ser feito as coisas, como a gente acha que as coisas devem ser feitas. Não se trata de como eu acho certo, de como deve ser feito as coisas. Não se acha de como eu acho que tem que ser o relacionamento com Deus. Se trata de como Ele acha que devem ser feitas as coisas, como Ele acha que deve estar certo, como Ele determinou que seja feito, na sintonia e na frequência dEle. Porque muitas vezes quando estivermos falando, eu acho que tem que ser assim, Deus, tem que ser assado, o negócio de caminhada da fé tem que ser assim, eu sou assim, preciso ser operado assim. Deus pode se levantar para você e falar: quem é você para falar agora como é que as coisas têm que ser feitas? Diz para mim aonde você estava quando eu cuspi, pá, e fiz os oceanos. Diz para mim onde você estava quando eu soprei e levantei os montes. Diz para mim aonde você estava quando eu criei os animais. Diz para mim aonde você estava quando eu coloquei o sol, quando eu coloquei a lua, quando eu pontilhei as estrelas e coloquei um nome em cada uma delas. Quem é você para dizer como é que tem que ser feito agora? Não se trata de como eu acho, se trata de como Ele estabeleceu. Deus não precisa se transformar para ficar do meu jeito, eu preciso me transformar para ficar do jeito de Deus. É sobre como Deus deseja que seja feito, como Ele acha certo, como Ele estabeleceu a maneira de nos relacionarmos, os seus princípios. Precisamos ser submissos e confiar em Deus o suficiente para colocar a nossa vontade, nossos desejos, nossos sentimentos, tudo isso sujeito. Colocar as nossas vontades, nossos sentimentos, aquilo que a gente acha, tudo isso sujeito à avaliação de Deus, embaixo, para que Ele veja, para que Ele olhe. Se eu não consigo caminhar dessa maneira,
Isso é um caminho de adoração, isso é caminhar em fé. Caminhar em fé não se trata somente de ousadia, caminhar em fé se trata também de confiança. Confiar em Deus, submeter nossas vontades, aquilo que a gente acha, não, Deus só pode dizer como que deve ser feito. Até aqui eu tenho feito assim, talvez até aqui você tenha andado de um jeito e não tenha adiantado muito. Talvez hoje seja um dia de você falar assim: Deus, eu quero me submeter à tua vontade. Fala, Pai, como precisa ser. Se eu não consigo caminhar dessa maneira, eu preciso me fazer uma pergunta: será mesmo que eu sou um discípulo de Cristo? Eu não posso achar somente que vir à igreja vai transformar a minha vida. Cristianismo já era cristianismo antes de nós sermos cristãos. Cristianismo já era cristianismo antes de dizerem que era cristianismo. Os cristãos já eram conhecidos como cristãos, como crentes. E hoje essa palavra crentes a gente nem usa muito, porque ficou meio, não vou nem dizer ultrapassada, mas as pessoas têm um olhar diferente. Mas eles eram conhecidos e são conhecidos como crentes, porque são aqueles que creem, porque são conhecidos pela sua fé. Naquela época, os crentes eram conhecidos pelo aquilo que eles criam, pela sua fé. E hoje, somos conhecidos pela nossa fé ou pelo nosso temperamento? Somos conhecidos pela nossa fé ou somos conhecidos pelos nossos talentos? Somos conhecidos pela nossa fé ou somos conhecidos pelas nossas atitudes? Eu canto, eu toco, eu prego muito, eu oro 5 horas por dia. Eu já li mais de 100 livros, eu já fiz seminário, doutorado, eu já fiz mestrado, eu já fiz carisma, eu já fiz seminário batista, eu já fiz seminário para internet, eu tenho 3 faculdades. Eu faço isso, eu já fiz, eu ajudo os pobres, eu faço isso, eu faço aquilo. Não seremos conhecidos pelos nossos talentos, pelo aquilo que a gente faz. Precisamos ser conhecidos. Cristão, crente é conhecido pelo que ele crê, pela sua fé. Não dá para lutar com o diabo dizendo que eu fiz 3 faculdades. Satanás, sai de mim, que eu tenho, toma um diploma aqui, toma outro diploma aqui. Diabo, eu canto, aleluia. Diabo, eu toco e faço só com a guitarra, eu faço, eu prego, prega para ele. Não dá para lutar, porque se eu fosse lutar com o diabo, com os nossos talentos, isso seria injusto, porque eu não tenho alguns talentos. Samantha tem um talento do teclado, faz uma firula boa com quanto mais talento. Se você quer fazer aula de teclado, procure Samantha. Seria injusto, porque eu não tenho o talento de Samantha. Então ela é muito talentosa, ela tem mais força para lutar com o diabo. Então quando eu tivesse um problema, Samantha, vem me ajudar. Ela ia ter mais força. Não seria justo. Deus não faz assim. Deus nivela as coisas. Não dá para lutar com nossos argumentos. Não dá para derrubar gigantes somente com talento. Precisamos ter. Não seria justo. Hebreus 10:38 diz assim: o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, porém, não me agradarei dele. Esses R$50 é a certeza de que eu vou, é a substância que me faz crer que eu vou lá comer o Big Mac. Você não está vendo, mas eu já vejo batatinha. A batatinha está aqui. Meu Big Mac está aqui. Meu sorvetinho está aqui. Minha coquinha está aqui. Até aquele arrotinho no final. Está tudo aqui. Isso aqui é a substância. Isso aqui é a certeza que me dá. Isso me dá a certeza de que eu vou lá, eu vou comer. Você não está vendo, mas o Big Mac está aqui na minha mão. Essa é a moeda que coloca o mundo natural em movimento. Essa é a moeda que bota a gente para andar na terra. Essa é a moeda que bota as coisas naturais em movimento. Essa é a moeda que faz o mundo funcionar. Vai me trazer o Big Mac, vai me trazer a coca, vai me dar o sorvete. Essa moeda.
E a gente precisa entender que da mesma maneira que essa é a moeda do mundo natural, a fé é a moeda que vai ativar o mundo espiritual. Talvez você está querendo viver algumas coisas, é na sua casa, é na sua família, é com seus filhos, é no seu casamento, você não está vendo, mas se você tiver a fé, através da fé, você vai poder perceber: a minha casa é a minha empresa, é a porta aberta, é meu trabalho, é a minha família, são os meus filhos, é isso que vai acontecer. Você não está vendo, você ainda não está vivendo, mas elas podem estar aqui. É uma certeza daquilo que se espera, mas desse não vê. Eu tenho uma certeza desse sanduíche porque ele está aqui. Esse dinheiro me dá certeza que eu vou chegar lá, o caixa vai falar: cadê? Eu falo: está aqui. O mundo espiritual vai te questionar e falar: o que você quer? Cadê? Você precisa ter e falar: está aqui. Louvor pode subir. Hebreus 11, 32 a 35 vai dizer: Hebreus 11 vai dizer: que mais direi? Não tenho tempo. Levanta, fica de pé comigo. Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta seus mortos. Umas foram torturadas e recusaram a ser libertados para poderem alcançar a ressurreição superior. Pela fé, pela fé, pela fé eu preciso crer em Deus. Hoje eu preciso me levantar em fé. Eu preciso crer na palavra de Deus. Eu preciso usar a fé. Eu preciso me levantar desse lugar. Eu preciso me levantar dessa cadeira hoje, pronto para começar a agir e para usar a fé na minha vida. Eu preciso parar de sofrer. Eu preciso parar de me lamentar e decidir a começar a me alimentar de fé. Uau, que palavra incrível o nosso pastor liberou sobre a nossa vida, não é verdade? Mas nós não podemos terminar esse programa sem antes orar por você que está aí do outro lado da tela. Orar por você que ouviu essa palavra, que foi abençoado com essa ministração e que fala assim: pastor, eu preciso de uma nova história. Eu preciso viver um novo começo. Eu preciso viver uma nova história para mim, para minha casa. E sabe qual é a boa notícia? Nós estamos aqui para dizer para você que você pode viver um novo começo. Existe esperança para você, existe um novo começo para você, para sua casa, para sua família, e tudo que você precisa fazer é nesse exato momento, é escrever aqui embaixo no chat, escrever assim: eu quero viver um novo começo. Também está aparecendo na tela um QR Code, onde você pode apontar o seu celular para esse QR Code e enviar uma mensagem de texto dizendo: eu quero um novo começo. Nós estamos aqui para orar por você, para abençoar você e para te ajudar nessa sua nova caminhada, nessa nova história que Jesus tem para você, sabe? Enquanto você escreve aqui embaixo: eu quero um novo começo, deixa eu orar por você, deixa eu orar sobre a sua vida e abençoar você e a sua casa. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar a cada irmão e irmã que está aqui embaixo agora, ó Deus, escrevendo, ó Deus, eu quero um novo começo. Por cada pessoa que nessa noite está decidindo viver uma nova vida com o Senhor, Pai, nós oramos, ó Deus, e declaramos que eles são aceitos como membros da família de Deus, e declaramos para a terra ouvir, para o céu ouvir e para o inferno ouvir que não existe mais acusação contra a vida deles. Nós os declaramos perdoados, nós os declaramos justos, nós os declaramos libertos e nós os abençoamos para que eles possam viver a partir de hoje a plenitude da bênção do Senhor sobre a vida deles. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Seja bem-vindo ao seu novo começo. Deus te abençoe, fique com a gente. Semana que vem
nesse mesmo horário, nós temos mais um programa e vai ser um prazer estar aqui com você novamente. Deus te abençoe. Valeu! O que será que Deus pensa a meu respeito? É como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, no devido tempo dá o seu fruto, e tudo que ele coloca a mão dá certo, tudo que ele faz prospera. Então, de uma vez por todas, você precisa entender que você tem a bênção de Deus. Aonde tu pisar vai dar certo, aonde tu colocar a mão vai dar certo. Deu errado no passado, não importa, vai dar certo agora. Deus está com você, a bênção de Deus está sobre você. Existe uma bênção, existe um favor, existe uma graça sobre a tua vida. Não importa o que o teu vizinho disse, não importa o que disseram pra você na infância, não importa o que disseram pra você no passado, importa é o que Deus acha ao teu respeito.